O Vasco da Gama deu orgulho ao seu torcedor na manhã desse sábado, botou o rival no bolso e mostrou de fato quem manda aqui no Rio de Janeiro. Você verá isso e muito mais aqui nesse Fala Gigante. Tem reforço fechado, além disso também novidades importantes com relação à saída de jogador da base Cruz Maltina. Cria, melhor dizendo, das categorias de base do nosso Vascão, jogador que sempre foi tratado como uma grande joia e que vem sendo alvo de um clube grande do futebol da Bélgica. Novidades importantes você verá aqui nesse vídeo, além dessas muitas outras informações. Um Fala Gigante que chega para você na tarde desse seu sábado, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com o Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar aí o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Sei que hoje não tivemos o Acorda Vascão pela parte da manhã e nem ainda o Fala Gigante, que é o segundo vídeo, saindo sempre ali pela parte da tarde. Hoje eu tirei o sábado para dar uma tranquilizada na mente e eu já aviso de antemão, teremos apenas esse vídeo neste sábado, mas amanhã, domingão, já voltaremos com força máxima. Eu, Lucas, que faço absolutamente tudo aqui no canal, a edição do vídeo, a capa, tudo, amigo, sou eu que faço, então às vezes é importante dar uma acalmada, dar uma espairecida na mente, então quero agradecer a todos vocês aí também por entenderem um pouquinho isso, mas amanhã eu já volto com força máxima. Show de bola? Vambora então, sem muita enrolação, porém, deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o nosso crescimento. Show? Vamos que vamos então, sem muita enrolação, Falar logo de Vasco da Gama, amigo. Quero começar aqui primeiramente este Fala Gigante, esse primeiro vídeo, do sabadão, falando com relação à base do nosso Cruz Maltino. Porque hoje, pela parte da manhã, Sub-17 entrou em campo, Sub-20 entrou em campo e o Sub-15 ontem também já havia entrado em campo. E eu sempre gosto muito de valorizar a base aqui no canal, porque a base é o futuro do nosso Vasco. Hoje, pela Copa Rio Sub-17, o Vasco venceu a equipe do Nova Iguaçu pelo placar de 3-1 no estádio Nivaldo Pereira e mantém 100% de aproveitamento na competição. Os gols do Vasco foram marcados por Cauã Veras, Matheus Lopes e Vitor Hugo. Agora o Sub-17 se prepara para enfrentar a equipe do Bahia fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, mais 3 pontos aí do Sub-17 do nosso Vascão na Copa Rio. Tem também informações com relação ao Sub-15. Ontem o Sub-15 entrou em campo na final, da Copa da Amizade. Infelizmente, o resultado não foi o esperado. O Sub-15 do Vasco acabou perdendo a partida para a equipe do Flamengo pelo placar de 2-1. Na finalíssima, viu o maior rival sendo campeão, ou melhor dizendo, empatou o jogo e perdeu nas penalidades máximas, Nos pênaltis aí, o Flamengo foi o campeão da Copa da Amizade, jogo que aconteceu aqui no CFZ, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mas hoje, olhando para esse clássico dos milhões, se ontem o Sub-15 perdeu, hoje o Sub-20 vingou. Mas antes só de trazer o que aconteceu na Gávea, nesta manhã da cidade de Carioca, já que estamos falando sobre o Sub-15, tivemos ontem também a convocação para a disputa da Copa Liga, da Comebol Liga Evolution, uma Copa aí realizada pela Comebol para as seleções da categoria Sub-15 e 2 jogadores da base do Vasco da Gama nesta categoria foram convocados. O meia Alan Santos e o grande atacante e artilheiro desse elenco Cruz Maltino, Rodrigo Júnior. Então, 2 representantes do nosso Vasco na seleção brasileira da categoria. Rodrigo Júnior, que é um baita jogador. E hoje tivemos simplesmente o Vasco dando um vareio no rival dentro da Gávea, dentro da casa deles, O Vasco não venceu, o Vasco amassou, o Vasco goleou o Flamengo pelo placar de 4-1. Os gols do Vasco foram marcados por Samuel, Avelar, Léo Jacó e João Vitor. O Vasco é o líder
com 15 pontos do Campeonato Carioca e essa foi a 9ª vitória seguida do Vasco sobre o Flamengo na categoria. Nos últimos 12 jogos foram simplesmente 11 vitórias, uma goleada avassaladora. É o Vasco da Gama colocando o Flamengo de fato no bolso e mostrando que no Rio de Janeiro há um dono. Já havia recentemente o Vasco goleado também o rival. Hoje foi 4-1 na Gávea. Há alguns meses atrás o Vasco havia vencido por 5-0 o Flamengo também na Gávea. O GB, que hoje faz parte do time principal, estava até atuando, né, no elenco sub-20 à época. O Vasco vem de vitórias, como está aparecendo aí, 1-0, 2-1, 1-0, mais um 4-1 no ano passado, 1-0 e um outro 3-0 em 24. Ou seja, o campeão do mundo tomou de 4 hoje para o Vasco da Gama. Quem manda no Rio de Janeiro se chama Clube de Regatas Vasco da Gama. Essa molecada é muito boa de bola. Alô, Fernando Diniz, dá uma olhada para essa molecada. O Vasco pegou o time que é, de fato, campeão do mundo da categoria e colocou no bolso dentro da casa deles. Não é possível que não tem moleque bom nesse time. Não é possível que o Lucas Zuccarello não serve para o profissional. Não é possível que o Elder não serve para o profissional. São coisas assim que é difíceis de fato de entender. Nos últimos 9 jogos entre Vasco e Flamengo, foram 9 vitórias seguidas do Vasco com 22 gols marcados pelo nosso Vascão e 2 títulos do Vasco com 2 vices para o Flamengo. E no momento do último gol, do 4º gol, alguns torcedores do Flamengo que estavam na Gávea foram à loucura com os jogadores do Vasco. E eles mostraram para esses torcedores, os atletas, o que é o Vasco da Gama e mostrou de fato quem manda nesse Clássico dos Milhões. Se liga aí no vídeo. Antes, porém, de passar esse vídeo imperdível para vocês, tem um recado tão imperdível quanto esse vídeo sensacional dos jogadores do Vasco comemorando o gol lá na Gávea. Se liga só nesse recadinho e depois vem conferir o vídeo da vitória gigantesca do nosso Vasco. Nada melhor do que começar o sábado vencendo o maior rival, ou aliás, não vencendo, né? Passando o carro. O sábado do Vascaíno já começou diferente, mas olha, amigo, esse recado que eu tenho a te dar exatamente agora pode deixar o seu sábado ainda mais animado. Sabe por quê? Porque o seu celular pode ser a sua mais nova fonte de renda e você nem imagina como. Todo mundo hoje vive, né, com o celular na mão. E provavelmente você aí está assistindo esse vídeo com o celular. Caso não esteja assistindo no celular, o celular está aí ao seu lado, você está mexendo nele nesse momento. Só que o seu celular, amigo, pode ser a sua nova fonte de renda, colocando de 150 a 300 reais por dia no seu bolso, legalmente, começando hoje, ou aliás, né, e começando exatamente agora. Imagina você aí, vascaíno, abrindo o seu celular e vendo mais um pagamento caindo na conta. É um trabalho honesto, seguro e lucrativo que exatamente qualquer pessoa pode fazer. Inclusive, qualquer inscrito aqui do canal Gigante pode fazer. E falando em inscrito, teve um que fez e eu pedi para ele mandar um vídeo para mim comprovando os resultados. Se liga só, amigo vascaíno. Bom, pessoal, passando rapidão aqui apenas para agradecer, porque olha, foi difícil encontrar algo na internet que desse resultado de verdade, porque, digo assim, tipo uma renda extra de verdade, sabe? Porque, olha, procurei bastante, tem muita porcaria por aí, muita porcaria, mas esse método, com esse novo app, fazendo o básico bem feito, dá uma ótima grana. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, e isso daqui que eu tô mostrando não é pra desvalorizar ninguém não, tá? É só pra mostrar mesmo o poder disso, é quase 3 mil reais. E isso feito em 3 semanas, e não é difícil não, tá? Meu primo que começou antes de mim, já tá fazendo mais que o dobro que esse aplicativo, então, minha única intenção aqui é somente agradecer e digo mais, comecem. É isso aí, pessoal, tchau pra todos. Tá vendo, cara? E não é só ele não, tá? Mais de 6 mil pessoas já estão faturando exatamente assim. Se você quer sair do aperto e lucrar como eles, o que eu te digo nesse momento é: corre aqui no link que tá na descrição e também no comentário fixado, mas corre mesmo, corre, porque esse link ele tem um limite de acesso, ou seja, chegando a determinado limite de pessoas que clicam no link, ele vai expirar, ou seja, ele vai sair do ar. Então, o conselho que eu te dou, diante da alta procura que tem por parte aqui, principalmente dos inscritos do canal do Gigante Vasco, nessa forma, né, de lucrar, é corre, não perca tempo, cara. Não deixe essa oportunidade passar. Melhore o seu sábado, melhore a sua semana, melhore o seu mês, melhore o seu ano de 2025.
corre contra o tempo, link aqui na descrição, no comentário fixado, eu tenho certeza que você vai me agradecer depois. E a única coisa que eu vou te pedir disso tudo é o seguinte: fez, comprovou o resultado, mudou a sua vida, está conseguindo um lucro extra, uma renda extra, amigo, me manda uma mensagem em qualquer rede social, bota aqui nos comentários, entra em contato comigo, porque eu vou entrar em contato com você colocando aqui nos comentários, que eu quero que você me envie um vídeo comprovando essa renda aqui no canal Gigante Vasco. Você vai aparecer aqui no canal Gigante Vasco mostrando como conseguiu mudar a sua vida. Corre contra o tempo, link na descrição e no comentário fixado. Respeita a bandeira, porra! Vamos, caralho! Molecada do caralho! Aqui é Vasco, caralho! Aqui é Vasco! É um dia na vida, outro na morte! Bom, amigo vascaíno, como vocês viram aí, né? Sensacional! Tanto o recado dado, quanto também, né, amigo vascaíno, o que pudemos ver dos jogadores cruzmaltinos brincando simplesmente dentro da Gávea. Show, amigo torcedor, vamos embora continuar então com este Fala Gigante. Quero falar com vocês com relação a informações bem importantes tratando de mercado da bola. E até informações relacionando a base. O Vasco hoje, ele anunciou ontem, no caso, melhor dizendo, a contratação do atacante Alex Bruno para a equipe Sub-17. Um vínculo válido até agosto de 2028. Para quem não conhece, esse jogador que está aparecendo aí na imagem a vocês, é um jogador que nasceu em 2008, ou seja, um atleta de 15 anos de idade. Ele estava no Avaí antes de chegar ao Vasco da Gama, um jogador da categoria Sub-17, ele não tem 15, melhor dizendo, ele tem 18 anos, 17 anos de idade. Ele estava brilhando, de fato, na categoria Sub-17 do Avaí, onde foi o campeão, inclusive catarinense, nesta temporada de 2025. É um reforço que chega para o elenco do técnico Cássio Barros. Ele tem como principal característica, de acordo até com informações do próprio Vasco da Gama, a velocidade, a intensidade e também a boa finalização. Jogadoraço importante, né, que vem ao Vasco da Gama, é o Vasco olhando, né, de fato, o futebol brasileiro e sul-americano e investindo em bons jogadores. Recentemente, é importante lembrar, o Vasco traz duas grandes promessas, uma do futebol paraguaio e outra do futebol venezuelano, e agora traz mais uma promessa também, dessa vez um grande reforço vindo do Avaí, entretanto não para 20, mas sim para a categoria Sub-17. E falando em joia, falando aí em promessa, tivemos aí nessas últimas horas uma informação relacionada à possível saída de um jogador da base, cria da base do nosso Vascão, né? Vendido para o futebol belga, que é o Leandrinho. Recentemente, o jornalista Vene Casagrande trouxe a informação que o Clube Bruges, que é um clube do futebol belga, negocia com o Vasco da Gama a contratação do lateral esquerdo Leandrinho. As conversas estariam acontecendo, né, para uma compra por parte do Clube Bruges dos direitos econômicos do Leandrinho em definitivo. Os valores estariam sendo discutidos. O jogador já teria até, junto ao Clube Bruges, chegado a um determinado tempo de contrato a assinar, no caso 3 anos, e o time belga estaria, de acordo com o Vene Casagrande, correndo contra o tempo para contratar esse atleta, pois nessa próxima segunda-feira, dia 8 de setembro, é o último dia da janela de transferências do país. Leandrinho é tratado como uma grande promessa no Vasco da Gama, jogador de 20 anos de idade, mas nitidamente, é nítido, o Vasco trata o Leandrinho como uma peça negociável. A gente viu no início do ano que o Leandrinho saiu do Vasco da Gama, ficou 6 meses no Al-Shabaab, tendo um empréstimo com opção de compra. Ele só não permaneceu no mundo árabe porque o Al-Shabaab não adquiriu os direitos econômicos do jogador. Um jogador de seleção brasileira, um jogador de fato valorizado e que não vem tendo muitas oportunidades com o técnico Fernando Diniz. E nessas últimas horas tivemos mais algumas informações relacionadas à situação exatamente do Leandrinho. O jornalista Joel Silva trouxe ontem uma notícia com relação a esse jogador, deixando muito bem claro que,
Apesar das poucas oportunidades que o Leandrinho vem sim tendo no time principal, a ideia relacionada a uma saída do Leandrinho seria uma venda se envolvesse muito dinheiro. E hoje, pela parte da manhã, o GE trouxe de fato a confirmação que mesmo diante do interesse do Clube Bruges no lateral esquerdo Leandrinho, o Vasco da Gama, nesse momento, só estaria disposto a vender o Leandrinho se fosse por cifras altas. O contato entre o Clube Bruges, o clube belga e o Vasco foi feito diretamente através do diretor executivo Admar Lopes. O primeiro contato para entender os valores aí do negócio. O diretor não se opôs a ouvir e muito menos a negociar, né, aí a situação envolvendo uma venda do lateral esquerdo. Levou essa possibilidade para o restante da diretoria cruzmaltina, para o presidente Pedrinho, para o diretor técnico Felipe, mas não houve, de acordo com informações do GE, por parte dos dirigentes do nosso Vascão, interesse em abrir conversas com os belgas. A negociação de Leandrinho seria mais uma forma, de fato, do Vasco fazer dinheiro, colocar mais grana no caixa até o final do ano, mas como, pelo fato de hoje, né, Leandrinho ser um jogador que internamente é visto como uma grande joia, mesmo, né, com a possibilidade de uma negociação, o Vasco vislumbra o Mundial que terá agora nesse mês de outubro, né, com uma grande possibilidade de valorização ainda maior do jogador. E tem um fator bem interessante dentro de você ter o Moacir Barbosa que faz o Vasco ficar meio receoso com a venda do Leandrinho. Esse fator se chama Felipe Loureiro, o Felipe Maestro, lateral esquerdo. A informação aqui, Felipe, que é, né, um jogador, ex-jogador da posição, acredita muito no jogador no futuro, né? Vê um grande potencial no lateral esquerdo do Leandrinho. Felipe, desde o ano passado, acredita no jogador e a venda realmente do Leandrinho só vai acontecer ainda mais nesse momento por uma proposta considerada acima do ideal para a direção cruzmaltina. Lucas, então quer dizer que o Leandrinho não vai sair? Nesse momento, não. Dificilmente, apenas que chegue uma proposta de fato irrecusável por parte do clube belga. Mas tem jogadores dentro desse atual elenco que são negociáveis. Caso de Lodi Augusto, caso de Jean Davi, caso de Maurício Lemos e caso de Lucas Oliveira. Leandrinho hoje não é esse jogador. Se chegar a proposta e for muito boa financeiramente, é claro, o Vasco da Gama vai negociar. Caso não, a ideia da diretoria cruzmaltina é manter Leandrinho no grupo. Show? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Bom, amigo vascaíno, eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante. O primeiro vídeo, né, desse sábado e único, a menos que chegue uma informação muito importante nessas próximas horas, eu retornarei aqui. Se curtiu, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Conto muito com a sua presença aqui no nosso trabalho. Show? Sua participação é muito importante para o crescimento do canal do Gigante Vasco. Então, se inscreva. Vamos que vamos, curta, compartilhe. Como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.